Olá! Seja bem-vindo ao Café com Fé, aqui semanal, toda terça-feira, 8 horas da manhã. E hoje a gente vai meditar aqui no livro de Lucas 19, 28. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos! Quem está aqui pela primeira vez, esse é o nosso programa semanal aqui no Instagram. Café, que a gente chama de Café com Fé, né? O nome que Deus deu como orientação pra gente cuidar da vida espiritual. Então, nesse momento, pra quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós não falamos de moda, a gente sobe esses vídeos também pro nosso canal exclusivo de fé no YouTube, tá? Então, a gente tá aqui toda terça-feira, 8 horas da manhã, e tem um Instagram somente de fé, chamado Café com Fé BH. E quem quiser participar essa semana, a gente vai estar no devocional durante a semana inteira, essa Semana Santa aí, né? Para alimentar e buscar mais intimidade ainda. Vamos fazer aqui uma oração, cheguei um pouquinho atrasada. Se você quiser enviar para alguém, para participar conosco, é um momento onde a gente tira as distrações, né? Eu sei que às vezes você tá no trabalho, enfim, da forma que der, você podendo participar e absorvendo essa palavra e colocando em prática é o que mais importa, né? Então, já fica aí avisado, toda semana a gente tá aqui e a gente vai meditar aqui no livro de Lucas 28 e Isaías 29, 13, tá? Vou compartilhar o versículo aqui e a gente sempre faz uma oração aqui para poder começar. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais essa semana, por mais esse alimento, por mais essa oportunidade. Estamos aqui para clamar pela Tua misericórdia, pela nossa alma, pela Tua paciência, para pedir perdão também pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e aquilo que está em oculto, mostra pra gente, meu Pai, porque às vezes a gente enxergar o cisco no olho do outro é fácil, mas a trave que está no nosso é muito mais difícil. Às vezes a gente é muito tolerante conosco e intolerante com as pessoas. Então, nos dá a visão do Senhor sobre a nossa condição espiritual e nos ensina, nos ajuda a agradar ao Senhor, não só no dia de hoje, mas todos os dias da nossa vida, que possamos levar em consideração, através das nossas atitudes, todo o sacrifício que o Senhor fez. E essa semana a gente vai reviver isso com o verdadeiro significado da Páscoa. Muitas pessoas não sabem o verdadeiro significado da Páscoa, né? Não é meramente trocar um chocolate, mas é viver tudo aquilo que o Senhor conquistou pra gente na cruz. E essa verdadeira paz que só podemos encontrar no Senhor não é uma troca de presente que vai nos proporcionar, e sim a reverência, a sinceridade na entrega diante a Tua palavra. Em nome de Jesus, traga quem o Senhor queira que ouça, fala conosco, senta nesse lugar aqui e assume esse trono que não é, meu Pai nosso, mas de Ti, que não saia da minha boca nenhuma palavra que não venha ser o Senhor a nos orientar, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos vivendo uma semana muito importante. Eu não sei se você tem conhecimento, talvez tenha o conhecimento que sim, domingo é Páscoa e nada, gente, não tem nada... não é pecado a gente trocar chocolate, sim, você está em família. Pelo contrário, presentear as pessoas, né? Estar em união com a família. Isso deveria ser todos os finais de semana, todos os dias, né? Essa união, esse amor, essa reciprocidade. Mas o significado verdadeiro dessa semana, Domingo de Ramos passou, e logo após Jesus foi preso. E na sexta-feira santa aí, desse ano aqui que a gente tá, desse mês, Jesus pagou um preço muito alto para levar sobre ele todas as nossas dores. Então,
Às 9 horas da manhã ele levantou naquele madeiro e atraiu sobre ele todos os nossos pecados, enfermidades, toda a doença, toda a depressão, toda a angústia, toda a dor, todo cativeiro, todo buraco, todo pecado da humanidade. Ele atraiu sobre ele e ressuscitou no domingo, né, de Páscoa aí, para honra e glória do nome deles, para que ele seja exaltado, e levou sobre ele verdadeiramente tudo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a gente já começa com uma reflexão aqui, né? Poxa, se Deus ele levou sobre ele todas as nossas dores, enfermidades, toda angústia, toda doença de alma mesmo, sabe? Toda tristeza, todo rancor, todo orgulho, por que ainda existe hoje pessoas, né, que andam ansiosas, depressivas, tristes, amarguradas? Estão pagando um preço que já foi pago, né? Porque elas estão aceitando essa condição, infelizmente não levando em consideração todo o sacrifício que Deus fez. Mas como assim não estou levando em consideração? Sim, através das atitudes. Porque não é o que a gente só louva, que a gente tem falado tanto aqui no Café com Fé, e hoje a gente vai até meditar sobre isso, na entrada de Jesus em Jerusalém, considerado aqui o Domingo de Ramos. Vamos lá que eu vou... Acho que tem um versículo aqui, peraí. Vamos lá. Tá dando pra ver? Vou tirar os comentários aqui, só para dar pra gente ler. E então, Lucas 19, acho que tá pequenininho, né? 35. Eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Jesus deu uma ordem ali para os discípulos, pediu que os discípulos fossem buscar um jumentinho que ninguém tinha montado, que ele ia montar. E que se alguém perguntasse o porquê que estava soltando aquele jumento, era para dizer que era porque ele estava precisando, o mestre estava pedindo o jumento. E aí, conforme Jesus montou no jumentinho, né? E aí a gente vê a humildade desse nosso Deus, que ele não passou ali com vestes triunfais, cavalo branco, como muitos religiosos na época esperavam, um homem de aparência, mas ele veio para os cativos, para os sofridos. Ele é sobrenatural, né? Essa humildade dele é algo que a gente não tem como explicar, né? O caráter divino, o caráter de Deus, as atitudes, a forma de Deus trabalhar nos 4 evangélicos aqui, onde fala da passagem dele, a sabedoria para ensinar, para fazer perguntas, para questionar, para ficar calado. Então é algo que quem a gente tem que aprender na vida, né? Com o Senhor Jesus. O manual da vida completa está aqui nesse livro que nos instrui a ter vida completa. Fala de casamento aqui, fala de criação de filho, fala de mulher, da mulher sábia, fala do homem, aqui fala, nos alerta, nos previne de tudo. Só que infelizmente muitas pessoas não têm tempo, né, pra parar e meditar. Eu ouço muitas pessoas falando, eu não consigo entender a Bíblia, é por isso que eu não leio, e com isso desprezam o sacrifício que Jesus fez na cruz. Até de lábios mostram, mas através das atitudes mesmo, o próprio Deus que conhece o nosso coração não vê essa entrega sincera. Então Jesus montou e entrou em Jerusalém. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Primeiro passo aqui, né, pra gente entender, para Jesus ter uma entrada triunfal na nossa vida, como ele teve a entrada ali em Jerusalém, nós temos que nos fazer como esse jumentinho mesmo, sabe? Nós temos que diminuir o nosso eu, reduzirmos ao pó para que ele venha crescer. E até tomar muito cuidado na hora de questionar ele alguma coisa, porque nós somos o jumentinho. Se ele é Deus, se ele é o Todo-Poderoso, se ele é Senhor, ele é o nosso dono. Então a gente não tem que ficar questionando ele as coisas, e sim reverenciar, e sim servir, e sim estar à disposição, né? Então para ter essa entrada triunfal, a gente tem que
reduzir o nosso achismo, o nosso orgulho e todo sentimento que afasta ele de nós. Então, na Bíblia fala que quando Jesus passava, as pessoas estendiam as suas vestes no chão, levantavam os ramos e adoravam. Olha, quando chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, ele estava descendo o Monte das Oliveiras, ele tinha uma visão panorâmica ali de todo o povo, de toda a cidade. Uma grande multidão de seguidores ia com ele. Muita gente ia. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo que tinha visto. Eles diziam que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Então todo mundo ali glorificando, louvando, levantando os ramos. Nos dias de hoje seria um tapete vermelho, né, colocado ali para o Senhor Jesus. Mas ele não se surpreende com louvores apenas, bandas, né, músicas e canções. Isso não impressiona a Deus. E aí a gente vai ver aqui a palavra principal do título até, que eu coloquei aqui, de uma palavra que agrada muito a Deus e desagrada muito também quando ela não é colocada em prática, é a sinceridade, que ele esquadrinha o nosso coração e sabe o que tem dentro de nós. E o que é contrário à sinceridade é a hipocrisia, é falsidade, né? É quando na frente é uma pessoa, nas costas é outra, né? Você está perto de uma pessoa de um jeito, nas costas você é outra pessoa quando sai da presença daquela pessoa. E aí, continuando aqui no versículo 41, né? 41. Jesus chora com pena de Jerusalém. Então, depois de toda aquela reverência, Jesus chora. Por que Jesus chorou? Será que ele chorou emocionado com aquelas pessoas ali? Nossa, será que ele se comoveu com aquilo? Não, ele não estava chorando por isso. Ele estava chorando pelo que ia acontecer com aquele povo que estava adorando somente de boca, mas no seu coração não vivia uma verdadeira fé. Estava chorando por aquelas pessoas que estavam louvando a ele somente pelas curas físicas. Ah, mas quer dizer que a gente não tem que adorar Deus pela cura? Não, temos, isso não é errado. Temos que adorar a Deus por uma cura física, sim, mas isso não nos justifica diante dele, né? Porque a gente não morreu por conta de uma enfermidade, por um outro detalhe, nós vamos morrer e guardar a alma e buscar essa blindagem, a salvação em primeiro lugar, é o que é mais importante. Para isso exige entrega, exige reverência, exige sinceridade, exige reconhecimento. E infelizmente nem todo mundo está disposto a se enxergar, né? Quanto mais a reconhecer. Então, quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, ele chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém. Imagina Jesus, né? Quando Jesus, ele é aquele que interpreta os nossos gemidos inexprimíveis. Então, a nossa face, as nossas expressões, Jesus, ele sabe traduzir isso, né? Então, quando ele falou: Ah, Jerusalém, é a mesma coisa quando ele disse: Ah, se o meu povo me escutasse, eu abriria janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas. Ah, se meu povo me ouvisse. Ah, se meu povo... Sabe? Meu sonho é você entender isso que eu tô querendo te falar aqui, pra você sair desse cativeiro que você tá vivendo, porque eu sou a solução, eu sou o único caminho. Mas tem que ser feito do meu jeito, não da forma que você pensa, não aquilo que você, os conselhos que você pega com as pessoas. Você tem que buscar de mim, da raiz, da fonte, porque eu tenho a fonte de água viva, eu sou o pão da vida, eu já levei todas as suas dores. Você tá sofrendo porque você não tomou uma atitude, uma decisão de ser sincero e de enfrentar quem tiver que enfrentar por amor de meu nome, para me seguir, para me servir, para se fazer de jumento quando for necessário, para que eu seja reconhecido na sua vida como Senhor. Você precisa se humilhar. Não é que você tem que ser humilhado.
ser humilhado vai acabar acontecendo no meio da caminhada, sim. Porque as pessoas que entregam a vida para Jesus são perseguidas também. Mas é se humilhar. E tem muito coração endurecido por aí. Muito coração religioso por aí, apegado à letra apenas, né? Então, aí Jesus falando, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. É o que ele tá falando com você aqui. Quando eu falo você, eu me incluo, tá? Porque eu tô aqui aprendendo junto com você. Se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz que você tanto busca, né, nas coisas, nos detalhes, nas pessoas, nas orações somente pela família, pelo filho, pelo marido. Se você entendesse o que é paz de verdade, se você soubesse que eu sou espírito, né, e você só vai me conhecer quando estiver em espírito, só vai me entender quando você me buscar de todo o vosso coração. Só assim você vai me conhecer de verdade. Eu não quero que você me conheça de palavras apenas, como o diabo também conhece a letra, de trás para frente, de frente para trás. Mas eu quero ter intimidade com você. Eu quero habitar dentro de você. Mas para isso, tem que ter renúncia, tem que ter entrega. É o seu tudo, pelo meu tudo. Porque nessa semana que nós vamos passar pela domingo de Páscoa, sexta-feira santa, é só para relembrar tudo que eu fiz por amor à sua alma. Não é por amor a um bem material, porque isso é consequência. Eu tenho vontade de te abençoar aqui nessa terra. Eu tenho vontade de te dar vida plena, plenitude, vida abundante, de dentro para fora, porque ela começa de dentro para fora. Muitas pessoas querem de fora para dentro, é o contrário, né? Ou querem ver para crer. Se você respeitasse a jornada que te leva até mim, e hoje em dia tudo na vida as pessoas querem para ontem, né? Tudo elas querem pra ontem, elas querem que o problema delas seja resolvido da noite pro dia. Mas existe um processo pra tudo nessa vida. Pra dieta, por exemplo, vou dar um exemplo da escola, né? Pra escola moda com propósito, né? Pra poder dobrar as vendas na loja, tem um processo. Pra você ser cheia do Espírito Santo, tem um processo. Não é só você descer nas águas. Quem dera fosse assim, seria maravilhoso. Muita gente já desceu nas águas, incluindo crianças que são puras. Mas o batismo nas águas é pro arrependimento, né, dos pecados. Então, é para quem reconhece, deixa ali o seu velho eu e sai e continua lutando e buscando pelo batismo com o Espírito Santo, que é o selo de propriedade do próprio Deus. Então, Deus está até nos ensinando aqui o que é conseguir a verdadeira paz. É focar, é buscar Ele com todas as suas forças, é colocar Ele como prioridade na sua vida, como primeiro na sua vida, é largar o que tiver que largar para estar aqui. Eu sei que às vezes está no horário de trabalho, e você, né? Cada um tem a sua rotina, mas agora não deu para mim assistir tudo, mas eu vou largar tudo no meu momento de descanso e vou parar, e vou ouvir, vou entender, vou absorver, vou colocar em prática. Isso tudo que eu tô aprendendo aqui, que Deus está me presenteando, me dando como alimento espiritual. O que Ele mais quer que a gente entenda o que é a verdadeira paz, que só encontramos nele. Mas, Maiara, eu vou na igreja, mas eu já oro tanto. Mas são tantos detalhes que nos levam até Ele. Mesma coisa quando a lojista fala pra mim, mas eu já faço tudo, eu já posto. Meu estoque tá lotado. Não é o suficiente. Tem um processo, não é só assim. E a gente vai entender aqui. Mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, vão rodeá-la e vão apartá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. A destruição não vai acontecer assim, algo assim, quando ele tá falando isso, é destruição mesmo, na vida da pessoa. Aí vai vendo uma cadeia, né? Quando ela não assume Jesus em primeiro lugar, não sacrifica pra isso, não toma a tua cruz e segue Ele. Então vem a destruição em tudo, quando Deus não tá no meio do casamento, quando Deus não tá no meio da família, e aí vai no trabalho, todas as áreas da vida vai desmoronando. Por quê? Ele tá explicando aqui o porquê que muitas pessoas vivem angustiadas, vivem depressivas, vivem querendo desistir da vida, vivem desanimadas, vivem duvidosas,
vivem murmurando, reclamando, aquela pessoa que as pessoas não conseguem nem ficar perto, que ela só sabe reclamar da vida, só sabe abrir a boca pra reclamar, pra falar palavra negativa. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou nada, não sei nem por que eu tô nessa terra, nada dá certo pra mim. Aquela pessoa que você não consegue nem ficar perto, que ela não sabe falar uma palavra positiva. Por que isso vai atraindo maldição pra vida dela e tudo vai dando errado? Porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para te salvar. E nessa semana nós estamos passando isso para que a gente venha reconhecer o verdadeiro significado da Páscoa. Que Ele pagou um preço muito alto por amor à nossa alma. E Ele quer salvar a nossa alma. E se a gente ir de encontro a isso, se a gente aceitar isso, se a gente se submeter, se a gente tiver reverência, temor é respeito e tremor também pelo juízo que ainda vai vir. Hoje Ele é nosso advogado, mas o juízo final, todos nós vamos passar por ele. E a lei da semeadura é aquela que é inegociável. O que a gente plantar é o que a gente vai colher. O que a gente estiver plantando, nós vamos colher. Por isso que ele fala que, por exemplo, aquela pessoa que é perseguida por conta do nome dele, por conta da fé professada. Não é perseguida porque, às vezes, as pessoas confundem, né? Por conta de coisas que ela mesma plantou, não. É por conta do nome de Jesus. Aí vem chacota, vem as pessoas criticando, vem as pessoas distorcendo a atitude dela de fé. Mas não é uma mulher de Deus, enfim. Essa é a perseguição por conta do nome de Jesus. Que Jesus passou pela mesma perseguição aqui. Ele fala para nos alegrarmos. Isso é contraditório, né? Pô, como é que eu vou me alegrar passando por uma dificuldade, passando por uma perseguição? Mas ele fala em tudo dai graça. Então aquela pessoa que ela realmente nasceu de Deus, ela consegue ressignificar tudo que está acontecendo. E ainda consegue reconhecer, poxa, a culpa é minha. Estou passando por isso porque eu não estou dando o meu melhor, porque eu plantei isso. E agora eu vou buscar uma alternativa. Eu vou aprender com esse erro. Mas não, muitas pessoas continuam se afundando e colocam a culpa em terceiros. A culpa nunca é dela. A autorresponsabilidade nunca. Não tem como Deus trabalhar na vida dessa pessoa. Então, Jesus, depois que todo mundo estava louvando e adorando a entrada dele em Jerusalém, ele chorou. Mas ele chorou ali por conta de tudo que ia acontecer com aquelas pessoas. Que não foi o suficiente o que ele passou. Que aqui nem tinha acontecido isso ainda, né? Mas ele já sabia o que ia acontecer. E é aquele que já vê o nosso futuro, que é melhor do que andarmos com aquele que já viu o nosso futuro, com aquele que já conhece tudo. E se submeter a ele, que é o melhor pra gente como pai. Eu não tenho, vou voltar aos comentários aqui, que eu vou dar o... Eu não sou mãe, né? Não sei, as pessoas até me cobram muito. Você não vai ter ser mãe, enfim. Eu não sei o que é esse sentimento, não. Mas você que é mãe sabe o que é ser mãe, né? Que amor é esse, né? Que não dá pra explicar. Imagina o de Deus por nós, né? Imagina o quanto ele não fica triste de ver tudo que ele fez, as pessoas desprezando isso. Desprezando nas atitudes, desprezando no pecado. E aí, aqui na minha Bíblia, peraí que eu vou pegar aqui a explicação. O choro, tem uma explicação aqui na minha. O choro do Senhor Jesus mostrava um forte pesar sobre a nação de Israel. Chorar representa a mais profunda expressão de lamento do ser humano. A palavra choro diz respeito não apenas às lágrimas, mas também à dor e ao grito da alma. Vestido com a natureza humana, o Salvador chorou, porque viu o que ninguém via. A futura destruição de Jerusalém e de seus habitantes, apesar de todo o seu sacrifício para evitar tamanha calamidade. Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Por que você não está tendo essa abundância ainda? Você nunca se questionou, não? Nunca parou para se perguntar? Mas eu não estou falando de bens materiais. Entenda em espírito o que eu estou falando. Eu estou falando de abundância na alma. Na alma. Se você passa por
até por um momento de enfermidade, né, de doença, se Deus permitiu, você ressignifica aquilo, você passa por cima daquilo, você luta pela cura para o nome dele ser glorificado. Porque quando Jesus foi curar um cego, perguntaram para ele, quem pecou? Quem pecou? Foi os pais dele? Por que ele nasceu cego assim? Será que alguém da família dele pecou? E Jesus falou assim, não, isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Jesus foi lá e curou aquele cego. Tudo que ele faz é em prol do nome dele ser exaltado, ser reconhecido, ser glorificado, ficar mais famoso. E quem quer vai até ele, como aquele homem desceu do telhado paralítico e foi buscar a cura. Os amigos levou. Quem quer vai até ele e acredita na alma. Determina a cura, busca em espírito, em primeiro lugar a salvação da alma, que o resto ele vai acrescentar. Mas infelizmente aquele povo só estava atrás dele por conta da cura física. Quando Deus, ele quer mais do que curar a gente de uma enfermidade física. Quer transformar o nosso interior, o nosso ser. Porque muita gente pega a cura e paga ali a penitência que prometeu, sobe a escada de joelho, pronto, acabou e continua vivendo a vida. Isso é hipocrisia. Isso não tem sinceridade. Então Deus vê que é o quê? Um interesse. E não há uma reverência por tudo que ele fez por nós. E tem feito, né? Cada livramento, cada livramento. Ontem eu tava no monte com os meus colegas, né? A gente vai ao monte. E aí um dos nossos amigos, ele tinha acabado de tomar um banho de água fervendo no braço, que saiu ali da mangueira do carro, estourou a mangueira do carro. Ele falou que quase caiu no rosto dele. Ele tava com o braço escorrendo, cheio de bolha, a casca do braço caindo. E um sorriso no rosto, mas que isso? Eu aprendi tanto ontem com isso, que eu nem tinha ido no monte. Eu tô falando que eu também sou ser humano. Ele tinha acabado de ser queimado. Isso era um ótimo motivo pra ele falar, não, eu vou no hospital, hoje eu não vou no monte, pessoal, não vou encontrar com vocês, eu acabei de queimar o meu braço, não dá agora, né? E com certeza Deus ia entender, gente, claro. Mas ele usou a fé, ele surpreendeu a Deus com a atitude dele. E ele tava lá, né, com a gente no monte, o dia tá ardendo? Tava ardendo, ele falou que tava ardendo. Mas ele tava lá dando graças a Deus, né, pelo livramento. E estava lá firme e forte buscando a presença de Deus, quando ele poderia ter buscado no outro dia. E eu vim pra casa ontem falando, nossa, eu aprendi muito, porque talvez eu nem teria ido. Que fé, que submissão, que entrega, que confiança, né? Que amor a esse Deus, que nem uma queimadura forte mesmo, no braço impediu ele de estar lá. E todos os dias a gente tem que aprender, né, com as circunstâncias da vida e ressignificar e se avaliar. E chegar no final do dia, ver o que a gente fez que não agradou a Deus, o que a gente pode consertar, perguntar e pedir Ele para nos orientar quanto a isso, né? E aí lá em Isaías 30, fala assim, eu tinha trocado aqui, mas acho que não vai dar para passar. Não vai dar para passar aqui. Isaías 30, 13. Por isso o Senhor disse, pois que este povo, por que Jesus ele chorou, né? A gente já falou aqui, mas aqui explica em Isaías 30, 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruídos. Aqui tá escrito aqui, não vai dar para compartilhar, na outra tradução, no meu celular aqui. Esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Quantos aqui não oram, né? A gente muitas das vezes ora no automático, o Pai Nosso e outras orações que muitos aí praticam, vai ali na vãs repetições, repetem a mesma palavra. E Jesus, ele não quer isso, ele quer sinceridade, entrega. Ele quer que a gente converse com ele como
um amigo. Por isso, mais uma vez, vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio deles. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las. Então, infelizmente, a hipocrisia é isso. A pessoa tá ali na igreja no domingo, a gente põe ou na quarta, põe a música ali, põe um louvor. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, eu te amo, eu te adoro, bendito seja o Senhor, obrigada, exaltado tu sejas. Acabou a reunião? Tchau, pessoal, Deus abençoe, boa noite. Aí, sai na rua, tropeça em alguma coisa, chama um palavrão desse tamanho, a boca suja, tem um parente, passa por um parente, finge que nem tá vendo, porque ele te magoou, e você tem ódio, você tem rancor desse parente, te corrói por dentro, até ficar perto desse parente, você não consegue perdoar ninguém, aquela pessoa que só vive reclamando, murmurando, como a gente falou, insuportável de estar perto dessa pessoa, que sai falando mal de todo mundo, que só sabe falar mal das pessoas, falar mal dos outros, e sai dali, e daí já tem um horário marcado ali com o namorado, fora do casamento, coisas que Deus ele não se agrada e que nos afasta dele. Não tem ninguém vendo em casa, liga o computador, coloca ali um vídeo, uma pornografia ali, ninguém tá vendo, ou na televisão. Isso é hipocrisia, isso Deus repudia. Então, a palavra de hoje, e tem várias outras coisas, né? Tá ali, né, louvando, adorando, chega em casa, não tem tempo, trabalha demais. Quanto mais trabalho vem, mais trabalho pega. Não, porque eu preciso pagar minhas contas. E não tem tempo de sentar, ter tempo com Deus, de meditar na palavra, de assistir algo que vem alimentar da fé. Só quer assistir as coisas que vem alimentar o físico. Não, deixa eu assistir isso aqui depois. Depois eu tenho tempo com Deus. Não sente a necessidade de sacrificar mais, de jejuar, de andar em espírito, de às vezes sacrificar uma madrugada para buscar, de fazer um propósito, de falar, Deus, eu preciso fazer um propósito de fé. Às vezes nem sabe o que é propósito, nunca nem fez propósito, só frequenta ali, né? Então são vários detalhes que nos afastam mesmo da presença de Deus, e a gente ficaria aqui fazendo uma live só sobre isso, mas que cada um venha aqui se avaliar e se consertar com Deus, e sejamos sinceros, e aproveitamos essa semana para nos santificarmos, para eliminar tudo aquilo que afasta, e pergunta para ele, ele vai te mostrar, e ele deve estar lançando na sua mente aí o que é, né? Se é porque a Bíblia está aberta pegando poeira aí do lado da cama, você nem abre, não lê, não tem curiosidade porque não entende a palavra, ou porque não tem tempo, tudo que a gente já falou aqui, ou porque tem mágoa, ou porque conta uma mentirinha boba ali, uma mentirinha boba. Mentirinha ou mentirona não agrada, né, a Deus. Independente, mas se fulano souber, não posso falar a verdade. Fulano não sabe, viu? Se fulano perguntar, já me falaram esses dias. Se fulano te perguntar que eu fiz isso aí, ninguém sabe não, viu? Não fala não. Umas coisas que passam sutis, mas que, olha, com certeza o Espírito Santo tá longe, porque ele é muito puro. Então que a gente venha reconhecer esse verdadeiro sacrifício que ele fez e entender o significado da verdadeira paz, que ainda dá tempo da gente buscar, que enquanto estamos em vida a gente pode buscar essa paz que só ele pode nos dar. Mas para isso vai exigir reconhecimento, entrega, parar de reclamar, parar de murmurar, se levantar dessa cama, não aceitar essa situação de depressão, não aceitar essa angústia, esses sentimentos de comiseração, de vitimismo, perfeccionismo. São detalhes que Deus não está ali no meio disso. Que a gente acaba falando que ele é mentiroso, né? Porque ele falou que nos fez a imagem e semelhança dele, um pouco menor que ele. E nos deu poder para pisar em cobras, em serpentes. E a gente fala que não é capaz, então você está falando que Deus é mentiroso. Então o Espírito Santo, ele se afasta. Então se você reconhece, que você possa buscar em espírito, se entregar, viver os processos que exige para verdadeira fé, batiza nas águas, busca o batismo com o Espírito Santo, que você vai alcançar além daquilo que você imagina. Pra gente finalizar, como, Mayara, o que eu tenho que fazer, né? Como a Maria Venusa falou, as renúncias são muito importantes, são essenciais, né?
é crucial. Porque não tem negociação. É um caminho só que nos leva até Deus. Não tem o nosso jeitinho brasileiro de ser e de fazer. E muitas das vezes a gente vai ter que negar o nosso eu. Não quero perdoar, mas eu vou. Não preciso conviver, mas eu vou deixar pra trás esse passado. Vou tirar esse fardo. Então você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso tem que ser a sua prioridade. Buscar é um dom. Olha só, o batismo possui grandes significados na vida de todos os cristãos. O batismo nas águas simboliza a morte do antigo eu, nas águas, tá? Para o nascimento de uma nova pessoa. Você se batiza ali nas águas, fica o seu antigo eu. Então, tudo isso que a gente comentou aqui, isso são detalhes, tá? Tem vários outros aí. Várias outras coisas que não nem citei aqui, mas que Deus vai te mostrar. É Ele que tem que te mostrar. Você não pratica mais depois que você saiu das águas. Ali é como se fosse um casamento. Vivendo uma vida devota a Deus. O batismo é realizado por líderes religiosos, esse nas águas. Mas Cristo nos fala sobre o batismo do Espírito Santo. João Batista mesmo disse que disse que viria aquele que batizaria com fogo. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo do Espírito Santo é um dom dado por Deus, aonde podemos receber a presença e a virtude do Espírito Santo de Deus. É um dom de Deus. Busca esse dom com todas as suas forças. Você vai ser outra pessoa. Amém, pessoal? Vamos fazer uma oração aqui pra gente finalizar essa palavra de hoje que fala sobre sinceridade. Então, o foco hoje foi que sejamos sinceros, porque Ele tá vendo tudo. Então não adianta a gente falar nada aqui, né? E eu tenho que ser o que eu tô falando aqui também, entendeu? Então é o que eu sou fora dessa live, é o que eu sou fora do Instagram, que pra Ele tem significado. E assim é com todos nós. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, misericórdia da nossa alma. Obrigado por essa exortação. Eu agradeço, meu Pai, por cada vez que o Senhor nos exorta, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de enxergar o nosso eu e de tomarmos posse do teu caráter, da tua simplicidade, da tua humildade, da tua reverência, do teu amor, de todos os teus dons, todos os teus frutos que estão à disposição de todos nós. A verdadeira paz está no Senhor. E o Senhor nos relembra isso nessa semana de Páscoa. E que no domingo de Páscoa a gente possa lembrar, não só no domingo de Páscoa, mas todos esses dias daqui em diante, a gente possa relembrar o verdadeiro significado da tua ressurreição, que foi para nos ressuscitar do cativeiro que alguns estavam vivendo ou que estão vivendo, e que o Senhor quer nos levantar hoje. Assim como o Senhor foi glorificado, o Senhor também quer nos glorificar para que o teu nome seja honrado e exaltado. Meu Deus, eu peço que essa palavra venha dar frutos. Eu não aceito estar aqui nessa manhã e nada acontecer na vida dessa pessoa. Então, eu determino palavras e profetizo palavras de bênção, de salvação, de libertação, de cura, de vigor, e que essa palavra venha se revelar fortemente, meu Pai, dentro daqueles corações sinceros que aqui o Senhor está vendo. E que haja um antes e depois, tudo para que o teu nome seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deus abençoe vocês. E essa semana lá no Café com Fé BH, amanhã a gente continua. Digita aí, @Café com Fé BH, sem ponto, sem nada. E começa a seguir lá, que tem muitos vídeos fortes. E amanhã a gente tá lá nessa Semana Santa, nos santificando e buscando mais. Aproveite para fazer um sacrifício, não só nos 40 dias, né? É que às vezes é de costume aí, vou fazer um sacrifício 40 dias, vou parar de comer chocolate, vou parar de beber. Mas aí, e os outros detalhes que Deus nos ensinou aqui? Que vale muito, muito, muito mais. Então é renúncia total e completa, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.